Pessoal, beleza? Agora vamos para a aula 10. E a ideia aqui é a gente sempre estar juntando com os conhecimentos que a gente teve nas aulas anteriores e agora a gente vai construir a parte da aposentadoria. Vamos pensar realmente lá no futuro. E a ideia aqui é mostrar o problema do INSS, né, a aposentadoria do governo, e como a gente consegue se proteger desse problema, beleza? Então, por que estou falando desse mito aí do INSS? Porque o governo não vai te salvar. É comum a gente acreditar que realmente o governo vai resolver para a gente nossa situação no futuro e deixa isso acontecer tranquilo. Só que o INSS ele funciona como um pacto entre gerações. Então você precisa ter gente jovem trabalhando, né, e contribuindo com o INSS para pagar quem está recebendo agora, que é quem já está aposentado. Se a gente tem pouca gente que é jovem e muita gente que é velha, tem pouca gente pagando para muita gente. Isso não vai dar certo. A galera aqui, que tem bastante, vai ter que receber menos, ou trabalhar por mais tempo, ou ter alguma outra regra que faça a conta fechar. Tem que fechar a conta. Então, o problema do INSS hoje em dia é justamente isso. Antigamente era normal, tinha muito jovem aqui, não pense numa pirâmide, né, de idade. Muito jovem e pouco idoso. Hoje está ao contrário, não é mais uma pirâmide, tem mesma quantidade de jovem para a mesma quantidade de idoso, ou até menos jovem. Então, o resultado disso é o que eu falei, ele vai ter que ter cada vez regras mais rígidas, idade mínima maior, né, que a gente já viu aumentar isso recente, e diminuir a quantidade de valor que você vai receber no futuro, ou aumentar menos, né, senão a conta não vai fechar. Então, a realidade é que a gente não pode depender exclusivamente do governo, porque a gente corre um risco muito grande de aposentar e ter que continuar trabalhando, porque não vai cobrir as contas, ou aposentar mal aposentado e realmente não ter nenhuma qualidade de vida. E aí a nossa ideia aqui é uma coisa que a gente já falou bastante aí durante todas essas aulas, que é a questão da independência financeira, que ela vem junto com a aposentadoria. E a ideia da independência financeira, que é esse conceito moderno, apesar de parecer muito distante, ele é real e vai ajudar bastante a gente a pensar dessa forma. Independência financeira, o que é? É o ponto em que o que você ganha do que você está investindo é maior do que o seu custo de vida mensal, mais a inflação. A gente tem que sempre lembrar da inflação. É algo super importante que muita gente ignora na hora de fazer as simulações. Até algumas simulações que eu fiz aqui, eu ignorei para ficar mais simples, mas a gente tem que sempre considerar ela. E aí, nesse ponto, aí a gente pode, de fato, trabalhar por opção ou se aposentar. E a ideia aqui é uma aposentadoria privada no sentido mais amplo possível, que é a sua aposentadoria. Você que está cuidando da sua aposentadoria com o dinheiro que você está investindo, que a gente viu ali na aula 9, de como fazer os investimentos e aonde fazer os investimentos, aula 8 e 9. Né? E como é que funciona? O porquê e como a gente se planejar para se aposentar? Que é difícil. Tem uma matemática por trás, que pode parecer um pouco difícil essa fórmula, mas na verdade o que eu quero mostrar aqui é isso. É que a gente tem o tempo na equação de quanto dinheiro a gente vai ter no futuro. Ou seja, quanto mais tempo a gente deixar o dinheiro investindo, mais dinheiro a gente vai ter, mas não é proporcional. O que quer dizer proporcional? Se a gente dobrar a quantidade de tempo, ou seja, se eu ficar investindo de 10 anos para 20 anos, com 10 anos eu tinha 10 mil, com 20 anos eu não vou ter 20 mil. Com 20 anos eu vou ter 100 mil. Não é proporcional, ela é uma curva que vai exponencial, que chama. Por isso que o tempo está aqui no expoente dessa equação. Não precisa se atentar muito a esses termos mais complexos, mas o ponto é que você não consegue, é difícil até de pensar, um pouco complicado a gente conseguir compreender o poder de ter o tempo no expoente dessa equação, ou seja, de ter o tempo que ele não é proporcional ao quanto você vai ter no futuro. E aí tem um exemplo muito simples aqui, que é, se pensar em duas pessoas, uma com 18 anos e uma com 30, e as duas querem aposentar com 5 mil reais
no futuro, tá? Pensa que 5 mil reais daqui a 60 anos, ou no caso dessas pessoas aí, daqui a 30 ou 42 anos, é diferente dos 5 mil reais hoje. Por conta da inflação, esses 5 mil reais vai valer menos, tá? Mas pensa que é 5 mil reais. Você precisa de mais ou menos R$ 1 milhão na conta, tá? Para gerar os 5 mil reais por mês e você não perder para a inflação também. Você conseguir sacar esse dinheiro e ele não ir diminuindo para zero por conta da inflação. O ponto é que essas duas pessoas, João com 18 anos e Marcos com 30, para atingirem o mesmo objetivo, que é ter R$ 1 milhão na conta, ou ter os 5 mil reais por mês, o João está começando com 18. Ele precisa investir mais ou menos R$ 150 por mês para atingir esse 1 milhão daqui 42 anos. O Marcos, que começou 12 anos depois, ele precisa investir R$ 600 por mês, ou seja, 4 vezes mais do que o João está investindo. E a gente está falando que o João está investindo R$ 150 por mês e nunca aumentou, né? Ele pode ser que ele consiga aumentar ao longo da vida. Então vai fazer muita diferença. O quanto mais tempo antes a gente começar, melhor. Vai fazer uma diferença absurda. Então se hoje você tem 16, 17, 20, 25, começar agora é uma vantagem absurda, mesmo que seja com R$ 10 por mês. Esses R$ 10 daqui a 40, 50 anos, 30, vai fazer uma diferença muito grande porque tem o tempo no expoente da equação dos juros compostos, que é essa equação aqui em cima. Isso dá uma diferença que é difícil a gente compreender. Então a gente vai para uma atividade prática para a gente poder testar, que é a mesma das aulas anteriores, mas agora a gente vai ver exatamente como que a gente consegue calcular o quanto a gente quer ter no futuro e o quanto a gente precisa colocar hoje, beleza? Então é naquela mesma calculadora de juros compostos, a gente vai ver o valor mensal que a gente vai ter depois de fazer os cálculos. E vamos para isso agora. Pronto, então aqui naquele site que a gente já conhece, já viu nas outras aulas, como que a gente vai calcular o quanto a gente vai ter para poder se aposentar, né? Então aqui tem algumas hipóteses, premissas, né, da simulação que a gente está fazendo, é que a gente vai sempre investir a mesma quantidade. O que não é verdade. Só que se o salário vai aumentando um pouco, mesmo que seja pela inflação, você vai tendo alguns aumentos durante sua carreira que também vão fazer você conseguir investir um pouco a mais. Então, esse resultado pode ser até melhor na realidade do que nessa simulação aqui. Qual que é a simulação que a gente está fazendo agora? Quanto que eu vou ter de dinheiro quando eu me aposentar com 65 anos de idade? Ou seja, supondo que você tem 18 anos hoje, daqui 47 anos, você vai ter 65 anos, né? Soma esses dois. E quanto dinheiro a gente vai ter e quanto esse dinheiro vai render? Então vamos lá. Primeiro, se a gente começar com R$ 100, né, e ir colocando mais 100 todo mês, a uma taxa de juros de 10%, pelos 47 anos, a gente vai ter R$ 1.102.000 quando a gente tiver 65 anos de idade, beleza? Sendo que a gente só investiu 56 mil. E aí, se a gente for uma calculadora aqui, pode ser no Google ou qualquer uma, e a gente colocar 1.102.000, tá? 1.102.000. E aí, como a gente vai ver quanto dinheiro a gente vai poder sacar todo mês como aposentadoria daqui os 47 anos? Multiplica por 0,5%. Isso vai dar o valor, ó. A gente pode sacar 5.510 todos os meses. Então a gente conseguiu uma aposentadoria de 5.510 por mês. O que provavelmente vai ser mais do que o INSS vai te dar. Mas você ainda vai ter o INSS também, né? Tem esse ponto. Então se o INSS estiver te dando mais R$ 2.500, por exemplo, você vai estar com 8 mil de aposentadoria. A tua privada, tua liberdade que você começou a construir desde os 18 anos, vai demorar mesmo, mas você vai ter ela.
mais o que o governo está te dando, que vai ser um pouquinho, mas já vai ajudar. Então essa é a ideia geral dessa aula, que é mostrar que a gente tem que se planejar e tem que trabalhar para a nossa aposentadoria, porque não podemos depender só do governo, até porque a gente viu que a conta não está fechando e a expectativa é que cada vez fique mais difícil ela fechar. E aí assim a gente consegue proteger e comprar nossa liberdade. A gente está deixando de gastar um dinheiro hoje, por exemplo, aqui a gente está deixando de gastar R$ 100 por mês, que dá aí R$ 3 por dia, mais ou menos, deixando de gastar isso, para no futuro, ó, se a gente não investisse nada por mês, para no futuro a gente ter mais dinheiro, vocês vão ver, ó. Quanto que vale, quanto que vale você deixar de gastar R$ 100 hoje para quando você estiver aposentado? Cada R$ 100 que você economiza hoje é R$ 8.819,75 a mais na sua conta daqui a 47 anos. Então você não saiu para jantar um dia, economizou no final de semana, sobrou um dinheirinho, você investiu, a cada R$ 100 são R$ 8.820 no futuro. Olha que impressionante. Então por isso que a gente está abrindo mão de gastar uma coisinha agora para ter um absurdo no futuro. Entendeu? Olha que absurdo. Isso é real, isso é matemática, tá? Agora, se a gente conseguir investir um pouco mais por mês, vamos supor que você consiga investir R$ 250. Pode ser que você não consiga isso no começo, mas no futuro você vai aumentando e vai conseguir chegar a isso. Olha que absurdo. A gente chega a 2.742.000. Vamos ver quanto isso vai dar de aposentadoria. 2.712 e 42.000. 42.000. Vezes, de novo, 0,5%. Igual a R$ 13.710 por mês de aposentadoria. Tem a inflação, você tem que se lembrar, esses 13 mil vão valer menos, deve ser o que vale 5 mil, 6 mil, 7 mil reais hoje, mais ou menos. Ele vai perdendo poder de compra ao longo do tempo, mas vai ser mais do que o INSS vai te dar, com certeza. Então a lição dessa aula é isso, faça simulações, calcule aqui, tenta fazer uma planilhazinha, colocar lá no Mobius o quanto você consegue investir todo mês, faz uma fração do seu salário, lembra lá dos 50, 30, 20. Isso aí vai ser a sua aposentadoria, você vai se surpreender no futuro com a sua capacidade de ter conseguido uma aposentadoria impressionante. É isso, até a próxima aula.